Graças a Deus. Eu quero saudar a todos na graça, na paz de Cristo. Licença para você entrar ao teu lado durante esses minutos da palavra de Deus. E hoje trouxemos aqui, vai estar conosco o cantor Elias, que vai tocar um hino para Jesus. Daqui a pouco mais nós teremos com a palavra de Deus. Está no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 7, tá, querido? Nosso livro espiritual. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, apresentamos a Ti, Senhor, este ensino da palavra de Deus, esse culto em cada lar. Que o Senhor tome conta, direção de tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer, aconselhar, em nome de Jesus. Que assim seja, meu Pai, e que assim aconteça, em nome de Jesus. Quero desde já mandar uma saudação a todos os membros, congregados e visitantes da Igreja Amor de Cristo, querido. Nossa igreja está fechada por motivo de força maior. Fomos aconselhados a fechar por causa do vírus chamado Corona ou Covid-19. Como os idosos são pessoas mais frágeis, nossa igreja tem alguns idosos, nós nos precavemos, foi uma medida de precaução, tá? Então, mas sexta-feira estaremos de volta novamente, fazer os cultos na igreja, tá? Convido todos os irmãos, tá? Elias, senta logo aqui, participa aqui dessa nossa live, tá? Canta um louvor para Jesus, tá bom? Irmãos, mande a sua mensagem, tá? Fale alguma coisa, vai aparecer aqui para nós quem é que está mandando, tá? Você pode, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a todos na graça, na paz, no amor de Cristo. Já que uma boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Se sintam abençoados pelo poder do nosso Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado, entronizado nos céus, humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
eu saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bem, então, pastora, pode vir tomar sua posição aqui. Quero agradecer os irmãos que estão compartilhando conosco essa live. Ontem não deu para a gente... ontem a chuva estava muito forte aqui em Cametá. Tá? Sabe quando chove aqui em Cametá, tudo é difícil. Tá? Não sei se as coisas da internet não podem pegar chuva. Não sei se é isso. Mas que por esse motivo, não foi porque a gente não quis, tá? Foi algo que estava além das nossas possibilidades. Eu queria falar do livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7, que fala sobre uma profecia, querido, que o profeta João Batista, ele profetizou algumas coisas que é importante, está acontecendo nos dias de hoje, tá? E nós queremos compartilhar com você, irmãos em Cristo, amigos da Palavra de Deus, da Igreja Amor de Cristo, tá? Pode falar isso. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. E um abraço ao nosso querido irmão Ricardo. O Ricardo, estamos com saudade, Destino. Demora voltar para junto de nós novamente. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, a todos que estão assistindo aí essa live, né? Que hoje com certeza é uma palavra abençoada da paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus a todos nessa noite. Vamos lá então. Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Essa passagem bíblica, irmão, e ouvinte da palavra de Deus, fala sobre uma profecia que o profeta João Batista fala. Ele fala raça de víboras. Quem seriam hoje a raça de víboras? Porque, querido, a víbora é uma serpente, né? Uma serpente. Então está se falando de pessoas malvadas. E lá no passado tinha dois tipos de pessoas, dois tipos de classe que João Batista apontou para eles, os fariseus e os saduceus. Ele fala, né? Os fariseus e saduceus. Quem eram essas pessoas lá? Quem são elas hoje aqui? Lá no passado. Essas pessoas eram religiosos do tempo do Senhor Jesus. Os fariseus e saduceus eram duas seitas religiosas que eles que tinham
o ensinamento do Torá ou do Velho Testamento. Tá? Mas João Batista apontou para eles. Né? Foi um modo figurado, víboras. Mas por que João Batista falou isso? Porque aparentemente eles eram de Deus, mas interiormente eles eram malvados. Ele não seguiu aquilo que eles falavam e acrescentavam coisas na lei. Bom, eu vou dar um exemplo. A lei, um modo figurado eu vou falar aqui. A lei falava 10 coisas, eles colocavam 15. Mas para que acrescentar mais 5? Eles acrescentavam, por conta deles mesmos. Tá? Então hoje também tem essas pessoas que acrescentaram coisas daquilo que não havia necessidade. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Nos dias de hoje, querido, os pastores falsos, tá? Os falsos pastores, falsos profetas, falsas profetisas, acrescentaram coisas dentro da igreja de Jesus, tipo venda, sorteio, carnaval, MMA dentro da igreja. Para que isso? Não havia necessidade disso, querido. Mas por que foi acrescentado? Porque lá no passado eles acrescentaram também. Tá? Os saduceus e os fariseus acrescentavam coisas lá no passado. Assim hoje. Estão acrescentando coisas na igreja, meu irmão, que não há necessidade. Vou dar um exemplo para vocês. Em relação ao reteté. Para que entronizaram isso? Antigamente as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em língua estranha. A gente via as pessoas falando em língua estranha. Hoje, não tiver aquele rodopio, se não tiver aquela incorporação, para aquela mulher estar incorporando alguma coisa, se não tiver isso aí, se não rodar e rodar, bater com a cabeça pela parede, não está sentindo a presença de Deus. Antigamente não era assim. Então acrescentaram coisas. E quando acrescentaram essas coisas, eles modificaram o cristianismo, modificaram o evangelho de Jesus, acrescentaram coisas que o Senhor Jesus não mandou acrescentar. Ele fala ali em Apocalipse, né? Aquele que acrescentar alguma coisa nas palavras que ele determinou, será tirado dessa tal pessoa que ela não coma da árvore da vida eterna. Tá? Então, existe uma penalidade para aquele que acrescentar. E aquele que tirar, também será tirado. Será colocado em cima dessa pessoa pragas que a Bíblia ensina. Então essas pessoas, elas não têm juízo. Elas são desajuizadas lá na época de Jesus e hoje no nosso tempo. Então essa raça de víboras são os falsos pastores, falsos profetas e falsas profetisas, que estão no meio do povo de Deus. Estão no meio do povo de Deus. A gente não sabe. Vamos conjecturar a víbora, a serpente. Querido, tem serpente que ela é parecida com a folha. Você passa perto dela, ela está ali parada, parece uma folha. Quando você vê, quando você já tá mordendo o teu calcanhar, está mordendo o teu pé. Porque não teve distinção, né? Assim hoje. Quase não existe distinção entre o crente direito e o crente falso. Eles se vestem iguais, falam, tem uns que pregam, estão no púlpito. O falso pastor está pregando lá. Tá? Há um tempo atrás, aqui questão de 2 meses atrás, um camarada que se fingia de pastor aqui na nossa cidade, Cametá, matou uma empresária. E depois foi descoberto que ele era um falso pastor. Nós tínhamos um vídeo que alguém tinha esse vídeo, compartilhou com a gente, que ele convidava, venha para cá, você que é pobre, você vai virar rico, você que é doente, venha aqui que vai ser curado. E está lá e colocando a mão nas pessoas lá, orando, um falso pastor. E acabou matando uma empresária aqui na nossa cidade. São essas pessoas, querido, que nós combatemos. Os falsos pastores, falsos profetas, falsas profetisas, porque tem aqui também falsas profetisas. Tá? E foram essas pessoas que João Batista narrou, raça de víboras. Quem ensinou vocês a escaparem
da ira vindoura, da ira de Deus. Não vai escapar. Tá? Não vai escapar. Estão dentro das igrejas de joelho dobrado. Senhor, não deixa o coronavírus me atacar. Não deixa atacar o povo da igreja. Não vai escapar. Não vai escapar. Eu falo isso, meu irmão, porque a Bíblia ensina isso. Não escaparão. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no mesmo livro de Mateus, tá? Ele fala sobre isso. Mateus 12, ele fala em relação à raça de víboras. Essa aqui foi quando ele expulsou um demônio dentro do templo, de um homem lá. Aí os fariseus disseram, esse homem aqui que está expulsando demônio, ele tem demônio, tem um Beelzebub nele. Tem um Beelzebub nele, por isso que ele está expulsando demônio. Aí Jesus disse assim, se eu expulso o demônio no nome de Deus, é porque é chegado nele. Porque se eu tivesse mesmo demônio em mim, reino dividido é reino derrotado. Satanás não pode lutar contra Satanás. Entendeu? Aí ele fala, raça de víboras. Vocês pensam que vão escapar do inferno? Para onde iriam aquelas pessoas nesses dias de blasfemar contra o Espírito Santo? Porque Jesus expulsava demônio através do Espírito Santo. Quando eles chegaram a dizer que o Senhor Jesus tinha Beelzebub, eles estavam dizendo que não era uma ação do Espírito Santo, mas do diabo. Então, blasfemaram contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz que ele não... Hoje em dia, querido, existe a raça de os falsos profetas, as falsas profetizas. Essas são a raça de víboras. Tá? Escapar da ira vindoura. Tá? Não vai escapar. Lá no livro de Jeremias, veja aí Jeremias 39, Jesus fala através do profeta Jeremias ao rei Zedequias. Tá? Jeremias 39, que fala sobre isso. Então, Deus deu uma ordem, deu uma palavra para Jeremias, e Jeremias vai e fala para Zedequias, anuncia para os outros lugares. O Senhor Deus mandou levar a mensagem. Eles o escravo de um rei chamado Nabucodonosor. Já achou? Lê aí. 39? 39. Até o 4. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio. Quais eram Negal-Sarezer, nome bem, Angar-Nego, Dequim, Abissaris, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei pela porta, dentre os dois muros da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia,
rei da Babilônia, a Riblá na terra, vou mostrar isso aqui, de Ramate, rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Riblá, à sua vista, também matou o rei da Babilônia a todos. Querido, Deus deu uma ordem para Jeremias, profetizou. O rei Nabucodonosor, o caldeu, entraria em Jerusalém e ia destruir o povo. Porém, se o povo, antes dele entrar, se o povo se arrependesse, o Senhor Deus não deixaria ele entrar na cidade. Acontece que eles não se arrependeram. Vamos trazer para nós hoje. Vamos tirar o Nabucodonosor e colocar o coronavírus. Tá? E não invadiu o mundo inteiro? Invadiu ou não invadiu? Invadiu. O mundo inteiro que tem esse vírus. E naquele tempo, Nabucodonosor, ele conquistou todos os reinos. Era como se fosse um reino mundial, o rei Nabucodonosor, a Babilônia. Mas permissível de Deus. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse. Mas ele só entrou em Israel porque Israel estava em pecado diante de Deus. Querido, hoje em dia, o povo, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, tem pecado. E tem uns que são gravíssimos. Então, vamos conjecturar. O vírus corona o Nabucodonosor. Tá? Ele não matou Zedequias, o rei. Matou ele, mas antes de matar, ele matou todos os filhos dele, todos os príncipes. Matou ali na Campina. O rei Zedequias viu seus filhos sendo mortos. Tá? Mas por quê? Porque eles não escutaram o profeta Jeremias. Assim como houve o profeta Jeremias na época dele, houve João Batista na época dele, e há os profetas de Deus nessa época aqui, querido, nos dias de hoje, há sim os profetas de Deus mostrando para o povo seus erros. E hoje tem muitos erros dentro da igreja, muitos. Abriram a porta e o mundanismo entrou dentro da igreja. Entrou. E quantos pastores deixaram entrar o mundanismo dentro da igreja? E aí Deus, víboras, vamos lá para a raça de víboras. Quem são eles? Falsos pastores, falsos profetas, falsos profetisas, falsos crentes. E quem vai ser atacado? Os falsos, juntamente com o ímpio. Porque essa doença, esse vírus, era para só atacar o mundo. Mas a igreja era para ser preservada. Porém, também dentro da crença vai ter crentes doentes e mortos. Mas quem são esses? Os falsos. Porém, você que está nos escutando, você é um crente verdadeiro? Você tem se esforçado para modificar a tua vida para Deus? Não é fácil, querido, modificar a vida para Deus. Não é fácil viver pela verdade. Olha, nós temos nessa cidade aqui, dirigindo a Igreja Amor de Cristo, durante vão fazer 21 anos esse ano agora, em outubro. 21 anos. Pregando a verdade. O programa Tempo de Fé, que você já deve ter visto, que nós fazemos live lá da rádio, há 18 anos pregando contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. O estilo de vida que eles vivem. O estilo de vida do mundo é um, o estilo de vida do crente é outro. Porém, hoje tem crentes que querem viver dentro da crença o estilo de vida do mundo. E não casa, não há união, não há acordo entre o mundo e Deus, o mundo humano e o mundo de Deus. A igreja, o templo dos ídolos e o templo do Senhor. Não existe união, acordo. Não existe entre luz e trevas. Não existe os que servem a Cristo e o que serve ao mundo. Não existe. Só que nos dias de hoje estão mesclando. Uniu a igreja e o mundo.
Tem igreja que é o puro mundanismo, irmão. É o puro mundanismo. E nós combatemos isso aqui na cidade de Cametá. Pará, Amazônia, Brasil. Nós combatemos com veemência. Hoje nós estamos fazendo uma live lá da rádio falando sobre esse assunto. Tá? Mostrando que o povo tem deixado de fazer as coisas de Deus, o mandamento de Deus, para seguir mandamento humano. Vou dar um exemplo para você. Jesus Cristo, ele expulsou as vendas de dentro do templo. Você que é leitor da Bíblia, já deve ter lido que Jesus expulsou aquelas vendedores, cambistas, emprestavam dinheiro dentro da igreja, lá do templo. Aí um dia Jesus entrou no templo, tirou tudo aquilo, jogou fora, expulsou, lavou o templo e disse: a casa do meu pai é casa de oração, não é covil, juntamento, união de ladrões e salteadores. Quem são os ladrões e salteadores do passado? Quem são eles do presente? Os bandidos. E, meu irmão, quando eu falo sobre esse bandido, mas Jesus falou isso, só que ele falou com outras palavras: ladrão e salteador. O que é um ladrão? Não é um bandido? É ou não é? Você que está me escutando. O bandido não é um ladrão, meu irmão? Então Jesus está dizendo: bandidos, vocês estão informando a casa do meu pai em covil de bandidos. E nós falamos aqui também, com essas palavras de hoje. E nós somos duramente criticados. Você nem imagina, perseguidos até. Porque falamos as verdades da palavra de Deus. Porque fizeram isso hoje. Voltaram tudo com essas vendas. Meu irmão, dentro do templo hoje é uma quermesse. Tá? Vende tacacá, caruru, vatapá, coxinha. Olha a coxinha, olha pessoal, bora fazer o jogo aqui. O sorteio vai ser sorteado um ventilador, vai ser sorteado um ferro elétrico. Para que isso dentro do templo? Se o cara quisesse fazer lá na feira, mas lá na feira, não é no templo, nem na frente do templo, lá na feira. Lá na esquina, lá da casa do pastor, mas não no templo, nem na frente do templo. Mas passaram a fazer. Não é para Deus, é para construir o templo, é para fazer isso. Isso é desculpa. Uma desculpa é farrapada de uma coisa que Jesus tirou, colocaram tudo de volta. Aí, então, deixaram os mandamentos de Deus, porque aquele pastor foi revelado que ele poderia fazer isso para construir o templo. Ah, vai te converter o que é. Então, raça de víboras, que são essas pessoas, tá, que fizeram da casa de Deus balcão de negócio. É uma compra e venda, mas uma compra e venda ferrada mesmo. Olha, quem puder dar 10 mil, se você vai dar 10 mil, você ganha 20 mil. Se você der 1000, você vai ganhar 10 mil. Se você dá a tua casa, Deus vai te dar 3 casas. Isso não é um balcão de negócio. Está fazendo tudo isso dentro do templo do Senhor. E Deus está zangado com isso. Lá no livro de Isaías 26, versículo 20 e 21, ele está zangado, ira. A ira de Deus está zangado, está irado, tá? E com furor. É pior das sentenças mesmo. É pior do que uma sentença, a ira e o furor de Deus. Então, nós temos falado isso aqui. Então, quem são a raça de víboras? São essas pessoas, querido, que fizeram da casa de Deus covil de bandidos, ladrões e salteadores. São os bandidos de hoje. E nós aqui com veemência, nós condenamos isso. Já fazem 6 anos, 6, não é por causa do coronavírus que eu não falando isso aqui, não. 6 anos nós vemos combatendo contra esses sorteios, essas vendas e o carnaval dentro da igreja. Ô, meu irmão, carnaval, festa da carne tem pai, é o diabo. Como é que pode unir o diabo com Cristo? Tudo isso está acontecendo, meu querido. E Deus zangou. Assim que ele zangou lá para o povo de Israel. Ficou zangado
E por estar zangado, ele, Deus, determinou que Nabucodonosor entrasse na cidade, destruísse, tá, os filhos de Zedequias, tá, na frente dele. Pensou? Um pai vendo os seus filhos sendo mortos, meu irmão. É muito triste isso. Meu Deus do céu, que coisa horrível, coisa louca mesmo. Isso foi a sentença de Zedequias. Mas você pensa, querido, que lá no passado, que fizeram com João Batista por pregar essa verdade, que fizeram com Jeremias, você não imagina. Jeremias conta o texto da palavra de Deus, aí mesmo de Jeremias, que ele foi surrado. Ele apanhou muito porque falava a verdade. E foi colocado dentro de um buraco com água. Pensou a pessoa dormir dentro d'água? Assim fizeram para Jeremias. Mas maltrataram muito. E assim nós somos maltratados também hoje. Né? Com palavras e com outras coisas mais até. Mas eles sofreram por causa disso. As pessoas hoje vão sofrer também por causa disso. Principalmente os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas profetisas. Existe hoje aqui em Cametá, existe na tua cidade, onde você está, existe também essas pessoas lá, que são escândalos para dentro da igreja de Jesus. Tá? Existe lá também, onde você está, existe também na tua cidade, os falsos pastores, falsos profetas, falsas profetisas, falsos crentes. Tá? Mas o que esse vírus, que simbolicamente seja o Nabucodonosor, é quem não tem piedade. Amém. Tem mais alguma pessoa na live? Tá. Senhor e Marícia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, querido, existe também hoje, tá, esse tipo de situação. Existe. Agora, o pior cego é esse que faz isso aqui, ó. Não quer ver. Mas se ele tirar as vendas dos olhos, ele passa a enxergar. E a palavra de Deus, ela tira a venda dos olhos. Para algumas pessoas que nos ouvem através da frequência FM 105,9, através da Rádio Net, através dessa nossa página, através do YouTube, você encontra essa pregação, vai encontrar lá no YouTube. Se elas deixarem Deus falar dentro do coração delas, elas param de fazer o errado. Mas se elas quiserem continuar, a igreja de Éfeso, eles foram ensinados a largarem, tá, o erro, aliás, consertarem o erro deles, onde eles caíram. Apocalipse 2, tá, fala para eles voltarem aonde eles caíram e praticassem as boas obras, as obras antigas, para que eles tivessem sucesso e tivessem a comer o maná do céu. Assim você, fica essas palavras, tá? Se você tem acompanhado até mesmo os falsos pastores, como eles têm que aumentar, tem na tua cidade também. Se você tem acompanhado o falso profeta, larga aí, sai fora, meu irmão. Porque senão você vai se perder junto com ele. Zedequias foi muita gente perdida porque ele deu ouvido aos falsos profetas do passado. E Jeremias dizia uma coisa e os falsos diziam outra. Mas quem estava com a verdade? Jeremias. Por esse motivo, ele não morreu, Jeremias. E Nabucodonosor deu a ordem para os seus generais, esses que entraram à noite: não toque no profeta Jeremias. Preserve eles vivos. Porque se vocês matarem, vocês morrem. Então eles estavam avisados que não era para tocar no profeta Jeremias. Mas nos falsos profetas morreram todos. E assim, querido, eu quero dizer para você que esse coronavírus veio para dar uma chacoalhada dentro das igrejas que procuram viver pelo mundo. Tá bom? Uma boa noite para todos. Na paz do Senhor Jesus. E a pastora faz as considerações, depois ela faz a oração por todos vocês. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui o versículo 7
aqui sobre a morte, né? Sobre a vida de Zedequias, falar um pouquinho aqui a forma triste como ele ficou, né? E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. As pessoas que fazem as coisas que desagradam a Deus, ela vai ter um preço, cedo ou mais tarde. Não sabemos a forma, como vai ser que muitos estão levando o povo a desobedecer a Deus, ou até mesmo a desagradar a Deus. Não sabemos como eles vão ficar por causa disso. Você veio agora na minha memória, há um tempo atrás, um pastor aqui nesta cidade, logo quando o nosso ministério começou a trabalhar para o Senhor de forma diferente, porque é diferente o nosso ministério, e um pastor aqui desta cidade, ele perseguia todo o povo de Deus. Será perseguido, mas é normal, nós não temos que ficar tristes, nós não temos que ficar para baixo, desanimado, nós temos que até nos alegrar, porque a palavra de Deus fala, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, se vem uma perseguição, se vem uma afronta, se vem pessoas nos perseguindo contra aquilo que nós falamos, que é a verdade, nós temos que ficar felizes, não ficar triste. Temos que nos alegrar, porque sabemos que é grande o nosso galardão no céu. Eu não estou nem aí para as pessoas que vêm falar disso, daquilo, não. Tenho que ficar feliz, eu tenho que ficar alegre, porque é grande o galardão no céu. Isso nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada. Então, voltando agora ao que Deus me fez lembrar sobre um pastor aqui nessa cidade. Pastor, que conhecia a verdade, mas porém não creio que não vivia pela verdade, porque quem persegue o povo de Deus, se dizendo crente, é porque não está na verdade. E esse pastor, ele perseguia o nosso ministério, o bispo principalmente. E só para relembrar aqui, a forma foi muito triste, a qual esse pastor, infelizmente, morreu. Ele morreu de uma forma, né? A gente traz para a palavra de Deus e também para a nossa lembrança que todas as pessoas que fazem assim, que tem essa sede, essa vontade de destruir o outro, de acabar com a vida do outro, acabar com o ministério que Deus verdadeira, elas terão um triste fim. Aquelas pessoas que seguem o errado, elas terão um triste fim. E esse pastor, ele morreu de uma forma muito triste, muito lamentável, para falar a verdade, ao ponto de que ele foi amputado uma perna dele de uma enfermidade que veio sobre o corpo dele, e daí ele foi levando sua vida, uma vida de tristeza, né, a chegar ao ponto de ser amputada a perna de um homem que diz ser de Deus. É muito triste. Então, todas as pessoas que têm esta missão de perseguir, de fazer o mal, elas vão ter um triste fim. Essas pessoas que não obedecem à verdade, elas vão sim ter um triste fim. E esse rei aqui, chamado Zedequias, né? Ele foi arrancado os seus olhos. E ele foi preso por cadeias de bronze. Então ele teve uma vida, ele teve um final triste. Amado, nossos olhos é tudo para nós. Eu vejo pessoas que são cegas, que têm problema de vista até mesmo, que enxergam pouco, elas reclamam, meu Deus, imagine ser arrancado dos seus olhos. Então, a gente parte aqui da palavra de Deus, daqui da palavra do Senhor, que nós temos que ter muito cuidado, principalmente, de tentar fazer algo contra aqueles que estão vivendo a verdade. Amém? E que a gente possa aprender com a palavra de Deus, que nós não temos que estar juntos daqueles que estão desobedecendo a palavra do Senhor. Então, esta palavra hoje para a nossa vida, para a nossa meditação, que possamos meditar na verdade, na palavra de Deus. Esse problema, né, esse Covid, né, bispo? Essa enfermidade, esse mal que está assolado o mundo, tem um sentido sim, para que o povo vá clamar e buscar Deus. Estava até falando hoje na rádio que muitas pessoas se julgam ter deuses nessa terra.
Muitas pessoas, elas se colocam até mesmo como deuses aqui. Deus foi esquecido, mas é só o nome delas que agora é reconhecido. Então Deus, vendo tudo isso, Ele permitiu sim que esse mal acontecesse, para colocar cada um no seu devido lugar. Nós somos servos, nós somos filhos. E a gente fica observando, a gente fica vendo algumas pessoas no seu momento das suas orações, dando uma ordem em Deus, mandando Deus fazer, mandando Deus mudar. Nós não podemos fazer nada disso, meu pai, nós só podemos pedir para Deus a sua misericórdia. E o que a gente vê hoje, pessoas pedindo, mandando, dando uma ordem para Deus. E qual é o filho que manda no pai? Qual é o filho que manda no pai, no Deus Todo-Poderoso? Nós não temos esse poder de obrigar Deus em nada. Já ouvi pessoas dizer que Deus vai ter que fazer. Quem é que vai ter que fazer? Deus só faz se Ele quiser. Amém? Deus só faz se Ele quiser tudo. Ele só faz se Ele quiser. Nós somos barros, nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos nada neste mundo. Deus que é soberano, Deus que é tudo. E Ele só faz aquilo que é vontade dEle. E se nós orarmos a Ele, e se a nossa oração agradar a Ele, talvez assim Ele responda. Caso contrário, Ele não vai responder. E eu fico observando, fico vendo, eu fico... meu Deus, Sérgio, eu fico pasma de ver as pessoas, as formas que elas entram em oração, falando com Deus. Falando com Todo-Poderoso, a forma, a coragem que elas têm de obrigarem Deus. Meu Deus do céu! Então Deus, vendo tudo isso, Ele permitiu sim que esse mal, que essa doença atacasse e está atacando muitos. Muitos estão indo para o pó orar, muitas pessoas estão indo para as suas janelas dos seus prédios, seus apartamentos, clamar, cantar, orar a Deus. Não está errado, está certo sim. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer à meia-noite, dobrar joelho, pedir perdão. É isso que tem que fazer durante as horas do dia, pedir perdão a Deus, para que Deus tenha compaixão, para que esse mal não nos toque e nem toque uns dos nossos. Nós temos que orar sim, nós temos que clamar a Deus, pedir a sua misericórdia, porque é morte, morte, morte. Muitas pessoas morrendo, e está tudo no nome dessa doença. Morreu 20, foi a doença. Então, está tudo no nome dessa doença, né? Mas que nós possamos clamar a Deus para que Deus venha ter misericórdia de nós, para que Deus venha ter misericórdia da nossa nação. Nós possamos clamar a Deus, pedir o seu favor e pedir a graça dele para proteger a nossa vida, proteger a nossa família e viver. Viver pela palavra de Deus. Nós não somos perfeitos. E nem você que está vendo essa live, você também não é perfeito. Não espere perfeição de nenhum de nós, porque nós não somos perfeitos. Mas não é por causa que nós não somos perfeitos que nós vamos abrir a porta da nossa igreja para entrar tudo o que o homem quer. Na nossa imperfeição, nós não podemos jamais perder o juízo. É que muitos perderam o juízo e deixaram entrar tudo que querem dentro da casa de Deus. Texto mais claro do que ele não gosta de qualquer coisa é essa passagem da Bíblia que fala que Jesus entrou no templo e expulsou tudo aquilo de dentro. Aquilo que ele não gostava. Porque a casa dele, a casa do pai dele é casa de oração. E as pessoas transformaram em covil de ladrões e salteadores. Amados, nós não podemos colocar outra palavra se a palavra de Deus fala essa. Nós não podemos colocar outra palavra. Nós não podemos mudar aquilo que está na Bíblia. E lá no livro de Apocalipse 22, versículo 18, que fala assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se
alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Amém? Então, voltando aqui para o versículo 19, e se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, ou seja, nós não podemos tirar nenhuma palavra da Bíblia Sagrada, nós temos que falar exatamente como está. Se fala Jesus que a casa dele, a casa do pai dele não é covil de ladrões e nem salteadores, pois nós temos que falar também assim. E o povo transformou. Hoje, infelizmente, a casa que era de Deus não passa de covil de ladrões e salteadores. Muitas igrejas hoje é assim. Infelizmente, nós temos que falar a verdade. Ou, felizmente, nós temos que falar a verdade. Essa é a verdade. Transformaram a casa de Deus nisso. Mas, simplesmente porque perderam o juízo. Mas quem está ajuizado não vai permitir que isso entre dentro da casa do Senhor. Então, nós, em nome de Jesus, nós queremos e vamos continuar assim, tá? Fechando as portas para aquilo que Jesus condenou, não entre no nosso ministério. Não entre na nossa igreja. Não entre naquilo que nós temos por muito valioso, que é a casa de Deus. Então, que possamos aprender todos os dias que Deus, Ele é o dono da casa e Ele não aceita a casa dele de qualquer jeito. Bem, então nós estamos já chegando ao final, né, Bispo? Vamos agradecer ao nosso Deus, a todos que ficaram aí assistindo, ouvindo a palavra. Que Deus abençoe no nome de Jesus e que essas palavras venham fazer grande efeito no teu coração. Agradecemos também ao cantor Elias, que trouxe esse belo louvor, em nome de Jesus. Amanhã ele vai estar aqui novamente, cantando mais um louvor para o nosso Deus. Amém? Então, não fiquem todos na graça e na paz, Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Querido Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por este momento, Pai. E eu creio que no nome de Jesus, esta palavra encontrou, Senhor, corações que precisavam, meu Pai. E ela é um alimento, Deus. A tua palavra é o nosso alimento. Oh Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Dá-nos uma noite abençoada na tua santa paz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos esperar você meia-noite, tá? Para orar a oração da meia-noite, tá? Muitas pessoas, muitos irmãos e até outras pessoas que não são crentes, estão fazendo essas orações conosco, tá? Tem um vídeo em Israel, que até a gente colocou na rádio. Eles estão fazendo a oração, sabe? É muito emocionante que eles fazem, o judeu, tá? Eles estão entendendo que isso aí é um sinal de Deus para a vida deles. Então, a todos os irmãos, Ricardo, todos vocês, irmã Nice, todos os irmãos, que Deus abençoe. E até meia-noite, a oração da meia-noite, tá bom? E até também amanhã, 13h, lá no programa Tempo de Fé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. E graças a Deus.